Olá, povo progressista brasileiro, estamos aqui mais uma vez para produzir um videozinho curto, de preferência, embora o assunto seja um pouco complicado, um pouco complexo, mas eu pretendo não me estender muito, né? E já começo pedindo para vocês deixarem o like de vocês, que vocês comentem também, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal. Isso é importante para que a gente possa prosseguir com esse canal e que a gente tem como objetivo nesse canal falar da democracia sob o ponto de vista de esquerda, e para que a gente possa ter muito em breve no Brasil, de fato, uma nação realmente solidária, uma nação onde todas as pessoas tenham oportunidades iguais, ou pelo menos parecidas. Olha, ontem um coronel, né, dando entrevista, aliás, depoimento sobre a questão do dia 8 de janeiro, ele falou aquilo que muita gente já havia percebido e muita gente já tinha feito vários vídeos, várias reportagens em relação a isso, né? Eu quero falar um pouquinho disso, que de fato eu concordo que naqueles acampamentos as pessoas pareciam não estarem assim muito em dia com a sua sanidade mental. Orações para pneus, chamando, né, disco voador com o celular na cabeça, batendo assim com o celular na cabeça. Bom, não pareciam pessoas realmente saudáveis naquele momento ali, né? Ok. Mas cometeram crimes e crimes que precisam de uma resposta jurídica. Vários crimes foram cometidos ali naquele momento e essas pessoas, quem serão responsáveis? Eles não podem, porque aparentemente eles não estavam no seu estado normal de mental, não, que sua saúde mental já não era mais normal. Bom, isso para mim é muito estranho, até porque muitas pessoas ali sabiam perfeitamente o que estava acontecendo e pode ser beneficiada por uma atenuante em relação ao seu estado mental. Mas vamos primeiro entender o que aconteceu ali, né? Qualquer crime que eu venha a cometer por aí, eu vou ter que pagar por ele. Então não é justo que as pessoas cometam crimes sabendo que estão cometendo crimes, ou pelo menos deveriam saber que estavam cometendo crimes e cometam esses crimes e saiam ilesos disso tudo. Muita coisa aconteceu que é realmente muito estranho, a gente vendo aquelas pessoas marchando na lama, na água, chovendo, pessoas fazendo continência de qualquer jeito. Só o fato de você dormir na porta de um quartel durante 60 dias já não é uma coisa assim realmente saudável, né? Quem está normal diante disso? Outras pessoas estão dizendo, não, eram vários aposentados que a família às vezes não davam atenção, não sei o que. Olha, gente, ainda não justificam. Muito embora seja lamentável isso. Então quer dizer que minha família não me dá atenção, eu vou lá e quebro tudo no palácio e vou falar, não, minha família não me deu a devida atenção e ali eu encontrei voz, ali eu fui lá e fiz. Não, você fez porque você quis fazer. É importante que isso seja bem colocado, né? Eu vou falar aqui alguns crimes bem rapidinho que foram cometidos ali, né? Os crimes, na verdade, não foram no dia 8 de janeiro, foram também no dia 8 de janeiro. Alguns crimes, né, foram também no dia 8 de janeiro. Mas o próprio fato de estarem ali pedindo uma intervenção militar, pedindo um golpe contra a democracia, já era um ato criminoso e que deveria ter sido combatido no início. Pela Polícia do Distrito Federal, não deveria ter sido incentivada jamais pelo Exército, e foi incentivado pelo Exército. No final, eu até acho que o Exército deixou eles na mão, porque eles imaginavam que o Exército fosse chegar chutando o pau da barraca, tomando tudo, e ainda, lamentavelmente, alguém acreditando que seriam apoiados por extraterrestres. Seriam assim uma quantidade muito grande de pessoas pensando assim? Creio que não, mas algumas pessoas realmente pensavam assim.
tudo isso foi mantido, assim, eles foram, as pessoas como se mostraram tão fragilizadas a ponto de concluírem coisas dessa natureza, elas passaram a ser utilizadas, a ser usadas muito mais ainda, né, do que já estavam sendo pelos bolsonaristas mais conscientes, né. Existe bolsonarista consciente, que tem a consciência, que tem uma sanidade mental, existe sim. A mente maldosa, mas com consciência. Pelos militares, que também queriam um golpe, embora tivesse furado na última hora. E pelas igrejas evangélicas, com suas profecias malucas, suas profecias irresponsáveis. É muito fácil você dominar um povo que é temente a Deus, dizendo que Deus falou com eles. Olha, Deus falou comigo para você fazer dessa forma. Aí a pessoa pensa, olha, Deus falou com ele. Essas profecias ajudaram muito a criar esse batalhão de dementes, de loucos. Essas pessoas com essas insanidades, eu até retiro a palavra demente, essas pessoas com essas insanidades mentais as mais variadas. As igrejas evangélicas ajudaram muito nisso, muito nisso, eu vou chegar lá. Primeiro, deixa eu falar aqui dos crimes que foram cometidos. No dia 9, houve primeiro o crime já do fato de estarem ali, pedindo uma intervenção militar. Houve o crime do dia 12, né, que foram da Polícia Federal, que incendiaram ônibus, aquela coisa toda, e que ninguém foi preso. Houve o crime depois da tentativa de explodir um caminhão, que mataria ali centenas de pessoas. Houve o crime do dia 8 de janeiro. E tem relatos até de estupros que aconteceram ali, extorsões, né? Pessoas, né, os bolsonaristas mais espertos, cometendo o crimezinho do Pix, né? Não, faz um Pix para isso, para aquilo, e sumiram com o dinheiro, né? Então, os crimes que foram cometidos ali, a abolição da violência ao Estado Democrático, golpe de Estado, danos qualificados, porque quebraram tudo, né? Associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deteriorização ou inutilização de bens, né? E ali pessoas já foram presas no dia seguinte, 1.400 pessoas, já tem um monte de gente solta, mas com tornozeleira, né, tal. Ontem foi feito 78 mandatos, foram cumpridos 78 mandatos, 46 com busca e apreensão, e 32 seguidores foram presos, né? Inclusive aquela mulher do Perdeu o Mané, aquele cara que roubou a bola do Neymar, né? Eu não dou mínimo valor à bola do Neymar, mas era um patrimônio que pertencia ao Estado, não poderia ter sido roubado, né? E essas pessoas que cometeram crime são as pessoas que pertencem a essa seita, uma seita satânica bolsonarista. Se bem que é redundante, né? Ser satânico é evidente que é bolsonarista, e ser bolsonarista é evidente que é satânico. Como é que você pode defender um cara que cometeu tanta crueldade, tantos crimes cometidos, né? E falar que está seguindo a Deus? Isso é impossível. Mas enfim, aquelas pessoas que estavam ali estavam sendo aliciadas, né? Estavam sendo comandadas por militares, né? Tanto das Forças Armadas quanto das Forças Auxiliares, tinha ali alguns PMs também. Evidentemente, todos eles bolsonaristas, alguns políticos bolsonaristas, mas muitos pastores evangélicos. No dia 8, eles tomaram ali o Senado com oração. Aleluia, glória a Deus, falando em língua, aquelas coisas todas. O plenário foi tomado com orações e cantos evangélicos. A BBC Brasil mostrou eu assisti esse documentário, muito curto até, acho que talvez uns 25 minutos no máximo, e que estava falando dessa situação, como que alguns pastores, inclusive pastores sem templos, pastores que não tinham templo físico, mas sim o templo virtual, o templo da internet. Tem até uma, eu sou daqui de Vila Velha, Espírito Santo, tinha até uma daqui de Guarapari, cidade próxima, que é a cidade limítrofe com Vila Velha. Então, ali com as profecias, eles dominavam o povo. Só essa senhora, essa pastora, que eu não vou citar o nome, que é para eu mesmo não me complicar depois, só essa pastora, ela tinha cerca de 300 mil seguidores no YouTube e em outras redes sociais também. Sabemos nós que seguidores em rede social dá dinheiro. Às vezes até mais dinheiro do que se você tivesse alugado um porãozinho para fazer a sua igreja.
É uma forma de ganhar dinheiro. E como é que se ganha dinheiro? Não, primeiro tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir, senão elas vão embora. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, houve sim má fé da pastora, com as suas profecias, que a gente sabe que é mentirosa. Nós que estamos lá de fora sabemos que essas profecias são mentirosas. Mas também houve a intenção de ouvir. Essas pessoas queriam ouvir aquilo. Se essa pastora falasse, não, quem vai ganhar a eleição é Lula, e Lula não morreu, Lula está vivo, essas pessoas talvez deixassem de seguir. Então, essa pessoa é responsável pela loucura? Não, ela é responsável pela manutenção da loucura. Mas as pessoas já vieram loucas, já, pelo seu próprio ódio, ou pelas suas informações que trouxeram lá do passado, nas suas igrejas, com seus pastores, com seus amigos militares, né, com seus fanáticos pela ditadura, pelo golpe militar de 64, que durou até 85, né, tem muito resquício disso ainda. Então talvez essas pessoas já viessem prontas para serem manobradas. Mas isso também tem muito a ver com o seu próprio caráter, o próprio caráter de cada uma dessas pessoas. Outros pastores diziam que tiveram sonhos, né, que tinham uma caverna embaixo tudo isso pela BBC do Brasil. Tinha uma caverna embaixo do plenário da Câmara, do Senado tal, e que lá viu demônios, viu forca, viu... Sabe, isso tudo, pessoas que às vezes com mais de 1 milhão de seguidores evangélicos. E que tinha essas profecias, não, que o Lula morreu. Olha, gente, o Lula morreu, quem está ali é um sósia do Lula. Teve até uma passagem que o Braga Neto foi naquele cercadinho que o Bolsonaro ia, isso depois da eleição, e falou assim, não, eu estive próximo ao Lula. Aí a mulher perguntou, você esteve próximo a ele? Sim, estive próximo a ele. Era ele mesmo? A mulher pergunta se era o Lula mesmo, se não era um sósia. Tamanho a insanidade. Mas essa sanidade foi fabricada por essas pessoas? Não, foi conservada. Essa insanidade já veio antes de pessoas que tinham essa mesma má intenção que esses pastores tiveram para conduzir essa gente. Muitos pastores fizeram isso. Né? Existe uma suspeita que aqui no Espírito Santo o pastor Magno Malta também fretou um ônibus para ir para lá, porque tem um vídeo dele fazendo essa chamada e diz que esse vídeo é de um outro momento. Mas tem que ser investigado. Muitas igrejas fomentaram esse tipo de coisa. Eu mesmo, no início da década de 2010, eu participei de uma igreja evangélica, mas eu percebi lá que tinha um ódio terrível à esquerda, um ódio terrível a homossexuais, e era um grupo meio seleto de pessoas. Eu falei assim, isso aqui não é para mim. Muita gente procura essas igrejas, às vezes, a fim de entender melhor as suas questões espirituais, né? E por essa experiência, eu passei e percebi que não tem experiência espiritual nenhuma ali. Ali existe um jogo de pessoas mandando em pessoas, comandando pessoas e fazendo o uso dessas pessoas, o uso político, inclusive. Mas essas pessoas também têm culpa, porque elas vão a um lugar onde ela encontra aquilo que é, de fato, o desejo dela. Eu não creio que uma pessoa entrasse ali com a mentalidade que eu entrei, que fosse convertida. Porque imediatamente eu percebi isso e nunca mais voltei. Continuo com a minha fé de uma forma totalmente diferente daquilo que está ali. Né? E eu acho que era possível, sim, que outras pessoas percebessem que o que estava sendo falado ali não tem nada de cristianismo. Nós vimos há pouco tempo, eu já falei isso em vários vídeos aqui, uma igreja aqui no Espírito Santo sorteando uma escopeta. Isso não tem nada de Deus. Se você continua frequentando uma igreja dessa, você não frequenta isso porque você está indo atrás de Deus ou atrás das palavras de Jesus Cristo, porque não é. Então as pessoas têm sim que ter noção disso, porque os absurdos são flagrantes. São flagrantes. Pastor com um chapéu que faz alusão ao brilhante lustre, chapéu não, com boné, né? E você continua seguindo esse cara porque diz que ele é um servo de Deus. Não, você sabe que não é. É que você pensa exatamente assim. Você tem também como herói o brilhante lustre que está no boné daquele pastor, que hoje é até senador. Então, há alguma possibilidade, ao meu ver, dessas coisas serem atenuadas, já que flagrantemente o estado emocional, mental dessas pessoas não era normal? Por mim, não.
Por mim, não. Não é que eu esteja querendo ser cruel. Porque com essa ideia radicalista, essa ideia ultra radical que se criou nesse grupo de pessoas que são os militares, que são os saudosistas do regime militar que terminou em 85, que são os povos evangélicos, né? E outras pessoas que são os neonazistas, que são os neofascistas, que estavam tudo dentro de um grupo só, dentro do mesmo pacote, né? E essas pessoas tentaram dar um golpe na nação e não podem, de forma alguma, passar impune a tudo isso. Tem que ser assim. Tem que ter o mesmo julgamento que qualquer uma outra pessoa, porque se não formos nós perdoar pela essa atitude flagrante que o estado mental não era o mesmo, não era saudável, também a gente tem que entender também que, por exemplo, na Europa houve alguns ataques terroristas causados pelos talibãs, né, pelos Al-Qaeda, que também foram dominados, as mentes dominadas por líderes religiosos ruins. Perdoaremos também isso? O próprio ataque às Torres Gêmeas, né? Foram ali os sheiks, inclusive os sheiks que comandam isso, que enviam essas pessoas para derrubar os aviões, nunca estarão nos aviões. Da mesma forma que aconteceu lá, poucos pastores, só os mais idiotas, foram presos. Quem está muito à ponta disso está falando porcaria, e até usar uma outra palavra, mas está falando porcaria na mídia social até hoje. Mas está solto. Pastores, né, que são donos de televisões, por exemplo, que durante todo esse período exaltaram um governo que jamais poderia ter sido exaltado, estão soltos. E essas pessoas estão presas, algumas já estão em casa, mas com tornozeleira eletrônica. Na minha opinião, dependendo do que cometeram, deve voltar para a cadeia, sim. Deve voltar para a cadeia. E se acreditavam que desculpe até se eu estou sendo bastante duro, mas se eles acreditavam que os ETs iam ajudá-los, que agora acredite que os ETs também tirem eles da cadeia. Porque é muito fácil eu cometer um crime e botar a culpa no ET. Foram crimes cometidos contra a democracia, tem crimes que foram escondidos pelo governo Bolsonaro, que hoje aparecem centenas deles. Eu não vejo essas pessoas fazerem nenhum manifesto. Ou se já algum de vocês viram esse povo evangélico, por exemplo, protestar contra o que foi feito com Zé Yanomami. Já viram algum deles protestar contra o que foi feito com os trabalhadores baianos que estavam sendo escravizados no Rio Grande do Sul? E outros trabalhadores que estão sendo escravizados, que agora todo dia se descobre um, na fábrica de açúcar. Alguém já viu algum evangélico protestar sobre isso? Claro que não, porque os seus pastores, os seus líderes não querem. Mas eles têm vontade própria. Eles também não vão às redes sociais claro, existem vida inteligente dentro do planeta protestante, vamos dizer assim. Tem pessoas lá que são inteligentes, isso não significa que são de esquerda, mas isso significa que não se dobram a profecias mentirosas para serem instrumentos de pastores que usam as suas ovelhas como capital político para políticos de esquerda. Se você é um evangélico e se acha inteligente, começa a perceber essas coisas. Estão sendo usados. O problema não é exatamente contra as questões sexuais, como se diz, contra o aborto, não é nada disso. O problema é que eles precisam, os pastores precisam que os seus líderes políticos continuem no poder para que eles continuem mamando. Por exemplo, né, nós vimos que o Ministério da Educação foi tomado por pastores evangélicos que estavam pedindo propina em ouro. Aquela propina em ouro era para a igreja, para construir a igreja? É claro que não, era para bolso de muita gente. Né?
Lá na situação dos Yanomamis, tinha seita lá que estava recebendo, que recebeu 872 milhões para cuidar da saúde e da alimentação dos indígenas. Não chegou nada para eles. Onde foi parar esse dinheiro? Você que é evangélico, procura questionar isso dentro da igreja, já que a igreja está falando de política. Quando a igreja falar de política, pergunta onde foi parar esses 872 milhões que foi dado para essa ONG. E essa ONG foi indicada pela Damares. Onde é que está as investigações daquela acusação que a Damares fez, dizendo que as crianças tinham que comer papinha, que era para facilitar o sexo anal, e que arrancava os dentes das crianças para facilitar o sexo oral? Muita gente, ouvindo isso, se revoltou. E agora que acabou a eleição, não se fala mais nisso. Por quê? Se ela sabia disso, por que não tomou uma providência? Vocês têm que cobrar isso, vocês que são evangélicos. E você que tem amigo evangélico tem que ensiná-los a cobrar isso, essas coisas. Não é seguindo cegamente as profecias desses caras mal intencionados. Olha, hoje na internet tem pastor de tudo quanto é natureza. Aliás, não precisa na internet não, né? Sempre teve pastores muito mal intencionados, inclusive esses pastores milionários do Brasil estão entre os homens mais ricos do Brasil. E isso é sério. Usaram vocês com profecias falsas, estão milionários e muitos estão presos. Muitos seguidores desses pastores estão presos, estão enrolados. E para o resto da vida. A maioria, boa parte, estão enrolados na justiça para o resto da vida, até porque já tem uma idade avançada. Pagando caro o advogado. Aí aparece lá algumas pessoas dizendo que estão defendendo vocês, mas não estão. Dizendo que estão defendendo esse povo que foi preso, mas só porque sabe que não tem defesa para eles. É só para dizer assim, olha, vocês não, né, para mostrar para outras pessoas, nós não estamos deixando ninguém sozinho, mas estão sim. Estão sim. O presidente fugiu levando joia, levando um monte de coisa que não era dele. E o povo está enrolado. Não sei nem se esse presidente um dia vai ser preso, vai devolver as joias, eu acho que vai. Talvez nem volte mais ao Brasil. Talvez fique inelegível. Que diferença faz? O homem está trilionário. O homem tem só de imóveis comprado com dinheiro vivo, foi mais de 50. E o povo caiu nessa de defender esse cara. E nós vamos defender o Bolsonaro com uma ajuda de ET. O que vai resultar com isso? Vai resultar cadeia para muita gente. Depois que estiver na cadeia, aí eu lembro até do filme do Spielberg, né? Eles vão levar a minha casa, cadê minha casa? Com o dedinho para cima, assim, minha casa. Olhando, apontando para o lado de fora da cela. Uma degradação lamentável de uma vida. Uma vida que, talvez em plena juventude, ou em plena maturidade da sua vida, ou já na fase adiantada da sua vida, chegando na terceira idade, você vai para a cadeia. Quebraram tudo e ainda vão sair com dívida ainda. Sou contra eu sou a favor, sim, de reconhecer que sanidade mental ali passou longe, né, em muitos casos passou longe, mas eu sou contra atenuar qualquer tipo de comportamento em relação a isso. Ou então o mundo também vai ter que perdoar todos os crimes cometidos no mundo em nome da religião. Al-Qaeda, Talibã, porque está se criando aqui no Brasil um talibanato gospel, uma Al-Qaeda gospel. Se isso aqui for perdoado, não podemos criticar também nenhum ato terrorista em qualquer parte do mundo, nenhum ato terrorista provocado por uma questão religiosa, por uma questão ideológica da religião. O Brasil é um país laico, não temos que seguir os nossos impulsos religiosos para fazermos a política que a gente deseja. Todas as religiões são bem-vindas, todas as religiões devem ser respeitadas. Se a religião protestante do Brasil resolveu votar no Bolsonaro e o Bolsonaro perdeu a eleição, respeita as outras pessoas que votaram em outros candidatos. Eu fico por aqui. A minha indignação continua em relação aos líderes religiosos e a quem seguiu cegamente esses líderes religiosos, mas a minha indignação com o povo de fato evangélico nunca existiu. Tenho grandes amigos nisso
E sempre em minhas orações, eu também oro por eles, assim como você tem certeza que muitos deles oram por mim. Ok, gente? Fico por aqui. Peço de novo aquilo que pedi no início. Compartilhem, deixem o comentário de vocês, mesmo que sejam contrários às minhas ideias, né? Que se inscrevam no canal também e que deixem o like de vocês. Estou ficando por aqui e que todos tenham um bom dia.